Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Verso número 5. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Texto riquíssimo da carta de Paulo aos Colossenses. E para a gente entender um pouquinho o contexto e entrarmos na mensagem de fato, Paulo nunca esteve em Colossos. Paulo não conhecia aquela igreja pessoalmente. A gente sabe que quando Paulo escreve a carta para eles, Paulo se encontrava na prisão. Porém, aquela igreja, aquela congregação, ela foi estabelecida, ela foi plantada por um companheiro de Paulo chamado Epáfras. E quando Paulo estava na prisão, esse companheiro de Paulo chamado Epáfras foi visitá-lo, e nessa visita ele meio que dá um relatório para Paulo de como aquela igreja se encontrava, qual era o estado daquela igreja. Ele dá um retorno, ele passa para Paulo muitas informações acerca da igreja de Colossos. E Paulo então decide escrever uma carta, assim como ele fez com as demais igrejas para as quais ele escreveu, e ele vai responder algumas demandas, algumas questões que aquela igreja necessitava, algumas carências que eles tinham. E ele inicia a sua carta com a sua saudação, que era de praxe. Ele vai elogiar a fé e o amor que aqueles irmãos de Colossos tinham. Ele vai, ali no início da sua carta, falar que eles deveriam permanecer nos ensinamentos, naquilo que eles haviam recebido, na palavra que eles haviam recebido do Senhor. E ele vai seguindo na sua carta, e no capítulo 2 ele vai falar da supremacia e da grandeza e da obra redentora de Jesus e daquilo que ele fez por nós na cruz, como nós cantamos aqui. E ele vai dizer coisas lindas durante essa carta. E lá no finalzinho do capítulo 2, ele vai relatar para nós, através da resposta que ele está dando para aquela igreja, que nos permite perceber que havia, eles estavam passando naquele momento uma pressão social, mas não apenas uma pressão social, mas uma pressão dentro da própria igreja, da própria congregação, por conta de algumas divisões e de um judaísmo
que havia dentro das igrejas, como a gente percebe Paulo também tratando desse tema em outras cartas. Porque aqueles irmãos que eram chamados de judaizantes, eles queriam que aqueles que eram gentios e novos convertidos, que eles passassem a praticar ou a realizar ou a respeitar muitos dos ritos, costumes e regras que havia lá atrás. E aí a gente consegue perceber Paulo tratando com eles no finalzinho do capítulo 2. E ele vai dizer assim, no verso 16: portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, e de bebida, e dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Paulo está dizendo para eles, vocês não precisam se prender a essas coisas. Vocês estão sendo cobrados por isso, por essas práticas, por essas regras, mas na verdade não é disso que se trata. No verso número 20 do capítulo 2, ele vai dizer assim: se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, ou para os padrões do mundo, por que se sujeitam às regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas de homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Então Paulo está dizendo para eles o seguinte: essas regras de pode fazer, não pode fazer, posso vestir, não posso vestir, posso comer, não posso comer, respeito o sábado, não respeito o sábado, regras estabelecidas por homens que de fato não têm poder nenhum para gerar em vocês, em nós, transformação verdadeira, transformação real, transformação genuína. Eram apenas uma sombra daquilo que havia de vir. E às vezes, nós, nos dias de hoje, nós vivemos uma vida cristã, ou nós temos a nossa caminhada cristã, achando que aquilo que nós não fazemos ou deixamos de fazer é aquilo que gera transformação em nós. Nós, muitas vezes, por termos sido ensinados assim, a gente se prende às regras, a gente se prende aos costumes. Não que de tudo isso seja ruim, porque a libertinagem também é ruim, mas às vezes a gente se prende a tal ponto, de tal maneira, que a gente acha que o importante e o que gera em nós transformação são essas coisas. O que vai mostrar para as pessoas que nós somos transformados por Jesus é aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, são as regras que nós respeitamos, são os costumes que nós seguimos. E Paulo está dizendo para eles o seguinte: não é isso. E ele vai dizer algo extremamente interessante, ele vai dizer: elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. As inclinações da carne é aquilo que está dentro de nós. Aquilo que Jesus fala, e do coração do homem procede tudo aquilo que é ruim. Toda prostituição, toda inveja, toda maldade, toda promiscuidade, toda idolatria, tudo isso procede do nosso coração. Essas são as nossas inclinações da carne. E Paulo está dizendo para eles, essas regras e essas coisas que estão querendo forçar vocês a fazerem, a seguirem, a praticarem, não tem poder nenhum para mudar o interior de vocês. Não tem força nenhuma para gerar em vocês transformação. Não tem força nenhuma para fazer com que vocês sejam transformados ao ponto de conseguirem abandonar e deixar aquelas coisas que vocês tanto querem, tanto tentam, mas não conseguem. E aí ele entra no capítulo 3, mostrando para a gente que nós devemos pensar nas coisas de cima. E ele vai mostrar para a gente que agora nós estamos unidos com Cristo. E do verso 1 ao verso 4, ele vai mostrar para nós que nós morremos com Cristo. O batismo é um símbolo disso, de que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Agora nós estamos nele para uma nova vida, para uma nova realidade, para novos hábitos, para uma nova conduta, para uma nova maneira de viver. E Paulo vai dizer isso, porque a união com Cristo, ela produz em nós um resultado. Quando nós estamos unidos com Cristo, produz em nós um resultado, porque o Evangelho de Cristo gera em nós transformação.
O Evangelho de Cristo precisa gerar em nós mudança. O Evangelho de Cristo precisa gerar em nós novas pessoas, novos seres, um novo coração, que se reflete nas nossas atitudes, que se reflete diretamente nos nossos relacionamentos. Às vezes nós colocamos uma importância e um peso muito grande nessas regras e nessas coisas que falei anteriormente. E nós nos preocupamos pouco com a nossa relação. Nós vivemos em comunidade. Cristianismo se expressa na vida em comunidade. As disciplinas espirituais são extremamente importantes e essenciais na caminhada cristã. Ler as Escrituras, orar, jejuar, ter um tempo de solitude, meditar na palavra de Deus, isso é essencial para a nossa caminhada cristã. Mas isso, na maioria das vezes, se faz sozinho. E às vezes nós colocamos um peso extremamente grande nessas coisas. Entenda, isso é extremamente relevante. E se nós não fazemos essas coisas, precisamos reconsiderar a nossa caminhada cristã. Porque um cristão que não ora, que não lê, que não jejua, tem alguma coisa errada conosco. Nós precisamos fazer essas coisas, mas isso não é tudo. E isso só é relevante se o resultado dessas práticas se expressarem nos nossos relacionamentos, no nosso convívio, no nosso lidar com as pessoas. E quando Paulo entra aqui, ele vai mostrar para nós que a nossa união com Cristo, quando nós morremos e ressuscitamos com Ele, agora nós somos uma nova criatura, transformadas pelo poder do Evangelho. Porque ele vai falar na sua carta aos Coríntios que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, agora tudo se fez novo. Há de haver uma novidade de vida em nós quando nós passamos a caminhar com Cristo. Quando nós somos alcançados por esse amor avassalador do Evangelho. Ele tem o poder de transformar e mudar os nossos corações, mudar as nossas vidas, ao ponto de isso ser expressado e evidente nas nossas relações, nas nossas atitudes. E Paulo está dizendo isso, a união com Cristo produz um resultado. E que resultado é esse? Que a união com Cristo produz em nós. O que gera em nós quando nós estamos em Cristo? E Paulo vai começar a falar algumas coisas aqui, que eu vou tentar em alguns minutos ali, expor para os irmãos. E eu espero que isso fale de fato a sua mente, ao meu coração, como falou a minha, porque é uma mensagem que vai confrontar você. Assim como ela me confrontou, Uma mensagem que às vezes minha esposa e eu temos utilizado para, dentro de casa ou na casa de alguém, quando a gente precisa aconselhar pessoas, casais, nós utilizamos esse texto. Porque as demandas dos nossos relacionamentos, quer seja relacionamento conjugal, quer seja um relacionamento parental, quer seja uma amizade, quer seja uma relação no trabalho, ou na faculdade, ou na escola, ou em qualquer outro lugar, as nossas relações são resultado de quem nós somos. As nossas relações e as questões e os problemas que são gerados nas nossas relações são resultados das pessoas que estão envolvidas nessas relações, nós e os outros. E Paulo vai nos dar dicas e uma orientação fantástica aqui, nos mostrando que há uma velha natureza de quem nós éramos antes de termos tido o encontro com Cristo, mas há agora uma nova natureza. Há uma nova realidade, porque agora nós não somos mais aquela velha criatura. Agora nós não somos mais aquele velho homem. Agora nós não temos mais as velhas atitudes. Agora nós estamos em Jesus. Agora nós vivemos em novidade de vida. Agora nós fomos transformados pelo poder do Evangelho. Mas isso precisa estar evidente nas nossas relações. E ele usa um exemplo, ou uma imagem, uma ilustração muito interessante para a gente entender e para estabelecer aquilo que ele quer falar. Ele vai falar de o trocar de vestes. Ele vai falar que nós precisamos tirar as vestes velhas e precisamos colocar vestes novas. E ele divide vou dividir aqui em duas partes. A primeira a gente vai passar mais rápido para a gente conseguir ficar ali dentro do tempo.
E a partir do verso de número 5, verso 9, que lemos, Paulo vai dizer, ele vai falar sobre a velha natureza. Ele vai falar sobre aquilo que éramos e aquilo que fazíamos. E ele vai pontuar algumas coisas que, lembrem-se, Paulo está escrevendo para uma igreja. Paulo está falando com crentes. Paulo está falando com cristãos, com nós. Pessoas que já caminhavam com Jesus. E ele vai dizer para elas o seguinte: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Você precisa fazer morrer. Nós precisamos mortificar. Nós precisamos abandonar. Nós precisamos deixar certas práticas, certas coisas que nós fazíamos, mas que agora não são mais condizentes com aqueles que estão em Cristo. Não são mais condizentes com aqueles que caminham com Jesus. E ele vai dizer, ele vai falar sobre a imoralidade sexual, impureza, paixões ou lascívia. Vai falar sobre os maus desejos. Ele vai falar que nós precisamos abandonar um determinado padrão de sexualidade, um determinado padrão que o mundo muitas vezes nos impõe. Ele vai dizer que esse padrão está errado. Esse padrão voltado para a sexualidade, que é um padrão estabelecido que vocês tinham anteriormente, ele já não mais pertence à vida de vocês. Agora vocês precisam abandonar isso. Vou passar um pouquinho mais rápido por esse ponto para a gente aprofundar mais à frente. Ele vai falar sobre a avareza. E ele compara a avareza com a idolatria, que é o pecado de sempre querer mais, coisas ou prazeres. É amar mais alguma coisa do que amar a Deus. E às vezes nós amamos mais o nosso carro do que amamos a Deus. Nós amamos mais a nossa casa do que amamos a Deus. Nós amamos mais os nossos filhos do que amamos a Deus. Nós amamos mais a nossa esposa do que amamos a Deus. Nós amamos mais o nosso dinheiro, a nossa conta bancária, os nossos investimentos, as nossas empresas, do que a Deus. Isso é idolatria. E ele está nos dizendo que isso nós precisamos abandonar, porque o nosso maior amor precisa ser Jesus. O nosso maior amor precisa ser aquele que nos amou primeiro e deu a sua vida por nós. Ele deve ser o nosso maior amor. E ele continua dizendo que nós devemos deixar a ira. Todo mundo se ira, irmãos. Nós somos de carne, faz parte de nós nos irarmos. A Bíblia vai nos dizer: irai-vos, mas não pequeis. O que Paulo está dizendo aqui é sobre atitudes habituais de irritação. Conviver com alguém que está o tempo todo irritado, o tempo todo reclamando, o tempo todo estourando, às vezes é difícil, não é? Se você convive com alguém assim, você sabe que é. Tem umas risadas aí, umas cotoveladas. Não levanta a mão. Mas a gente sabe, você pode se irar, não tem problema, vai acontecer. Nós somos seres emocionais. Agora, sempre, o tempo todo, todos os dias, hábitos habituais de irritação, a gente precisa deixar essas coisas. E ele continua dizendo, a indignação ou o ódio, que são explosões de raiva. Aquela pessoa que explode o tempo todo, grita com os filhos, grita com a esposa, grita com o marido, distrata os funcionários, explode com a namorada, explode com o noivo. Está errado. Paulo está nos dizendo aqui, isso não é condizente e compatível com a nova vida em Cristo. Isso era o velho você, isso era o antigo eu. Agora nós precisamos viver de outra forma. E ele continua dizendo sobre a maldade, que é uma disposição, uma inclinação maligna para com outra pessoa. Não condiz, irmãos. Cristão cheio de maldade. A gente precisa abandonar isso. Blasfêmia, que são discursos maledicentes e destrutivos, linguagem obscena, palavra torpe, comunicação vulgar. Cristão que está o tempo todo usando uma linguagem obscena, uma linguagem de baixo calão. A palavra que sai da nossa boca precisa ser temperada com sal, já dizia Paulo. Precisa ser uma palavra que gera no outro que ouve edificação. Nós precisamos cuidar daquilo que sai dos nossos lábios.
Isso faz parte do velho eu. E ele vai dizer que a gente precisa abandonar também a mentira, irmãos. Mentira. Entenda uma coisa, quem diz a verdade coopera com Deus. Quem diz a mentira coopera com o diabo. O nosso Deus é um Deus de verdade e o diabo é o pai da mentira. Mentir, muitas vezes, é ocultar alguma coisa. E o diabo e o pecado se alimentam daquilo que é oculto, aquilo que está escondido. E uma hora vem para a luz. Nós não podemos viver mentindo. Maridos que mentem para as suas esposas, esposas que mentem para os seus maridos, filhos que mentem para os seus pais. Se nós somos cristãos, isso precisa sair da nossa vida. Nós precisamos abandonar essas coisas, porque a mentira não faz parte de nós. E quando Paulo fala todas essas coisas, no verso de número 10, ele vai dizer assim, 9. Não mintam uns aos outros, na parte B ele vai dizer assim, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas. Nós estamos trocando de roupa. E roupa é aquilo que o outro enxerga. Roupa é aquilo que o outro vê em nós. Roupa é aquilo que está aparente. E Paulo está dizendo para nós o seguinte, aquilo que as pessoas enxergam em vocês precisa ser diferente. Nós precisamos colocar novas vestes. E ele continua dizendo, se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Agora, essa nova natureza que é em nós, ela precisa refletir, ela precisa mostrar para as pessoas, ela precisa ser evidente para que todos que se relacionam e olham para nós vejam Cristo. As novas vestes que nós colocamos, elas mostram para aqueles que se relacionam conosco, Cristo em nós. As nossas vidas precisam refletir Jesus. As nossas vidas precisam mostrar Jesus. Um discurso eloquente, palavras bonitas, nem sempre mostram Jesus para as pessoas. Às vezes, o nosso falar, ele diz muita coisa, mas quando a pessoa olha para nós, para a nossa vida, pior ainda quando ela se relaciona conosco, mostra muitas vezes o contrário. Paulo está dizendo para nós que não deve ser assim. E aí, vamos adiantar, acelerar um pouquinho. A gente chega no verso de número 12, que Paulo vai falar sobre as novas vestes. E ele começa dizendo assim, portanto, como eleitos de Deus, vocês são escolhidos por Deus. É por graça, não é por mérito. Ele continua dizendo, santos e amados. E aí ele vai dizer, revistam-se. Ele está dizendo para nós agora, vistam-se dessas roupas. Joguem fora todas as outras atitudes que eu falei, todas as outras coisas e outras práticas que nós tínhamos outrora. E agora vocês vão substituir, vocês vão inserir na vida de vocês, vocês vão passar a agir e a viver assim, como eu vou falar agora. E ele começa dizendo, revistam-se de profunda compaixão. Há versões que falam entranhas de misericórdia. Entranhas porque naquela época acreditava-se que o centro dos sentimentos e das emoções estava no ventre, no intestino. Porque se compadecer de alguém é termos as nossas emoções mexidas, removidas. Elas sofreram algum impacto por aquilo que nós estamos vendo ou presenciando. Mas compaixão não é sentir pena. Compaixão é sentir a dor do outro. Nós lemos muitas vezes nos evangelhos que Jesus se compadeceu. E quando nós nos compadecemos de alguém, isso faz com que nós tenhamos uma atitude.
Quando nós nos compadecemos de alguém, nós agimos. Quando nós nos compadecemos de alguém, nós fazemos alguma coisa. Quando nós nos compadecemos de alguém, nós saímos do lugar, irmãos. E Paulo está dizendo para nós que nós precisamos estar cheios de compaixão. Compaixão precisa fazer parte da vida cristã. Nós não podemos ser pessoas que estão sempre apáticas, sempre inertes, sempre insensíveis à dor do outro. Nós precisamos enxergar e perceber a aflição e as necessidades dos nossos irmãos e agir, irmãos. Agir. Compaixão precisa fazer parte das nossas vidas. Paulo continua dizendo da bondade, que é uma disposição, uma inclinação para fazer o bem, ou generosidade. Bondade, generosidade precisa fazer parte de nós. Nós precisamos ser generosos. Generosos com os nossos irmãos em relação àquilo que temos e àquilo que somos. Contribuir com o que sabemos, contribuir com o que temos. Nós precisamos ser generosos. Paulo continua dizendo, e ele vai falar sobre a humildade, que é reconhecer seus erros, irmãos. Ser humilde, o contrário de ser altivo, de ser arrogante, de ser orgulhoso. É pensar primeiro no outro. Ele está dizendo para nós que agora a nossa nova vida em Cristo, ela gera em nós humildade. Ela precisa gerar em nós isso. Nós precisamos olhar para o outro como se fosse superior a nós mesmos. Nós precisamos ser humildes. A palavra de Deus está nos ensinando aqui. Depois Paulo caminha dizendo que nós precisamos ser mansos. Ele está dizendo que a mansidão precisa fazer parte da nova vida que nós temos em Cristo. Você está percebendo que tudo o que Paulo está falando agora é que nós devemos ter, se nós tivéssemos, e se nós vivêssemos isso aqui, os nossos relacionamentos seriam melhores. Se nós tivéssemos essas qualidades, se nós tivéssemos isso aqui que Paulo está descrevendo para nós, as nossas relações seriam mais saudáveis. Que o Espírito Santo possa gerar isso em nós, para que nós possamos refletir a imagem de Cristo nas nossas relações. Ser manso, muitas vezes nós pensamos que é ser bobo. Geralmente quando a gente ouve assim, né? O fulano de tal é um cara manso. A gente pensa assim, bobo. Ele é um cara manso. E a gente fala muitas vezes isso de forma pejorativa. Não como se isso fosse uma qualidade, mas como se isso fosse um defeito. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mansidão não quer dizer que você não seja forte. Mansidão não quer dizer que você não tenha capacidade de reação. Mansidão não quer dizer que nós não tenhamos condições de nos defendermos. Mansidão, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus disse que ele era o quê? Manso e humilde de coração. Jesus não tinha condições de se defender. Jesus era alguém fraco. Mansidão significa poder sob controle, irmãos. Pensa, você próximo de um pitbull ou qualquer outro cachorro de raça que nós olhamos e temos medo. E aí um amigo diz assim, pode colocar a mão. Ele é manso. Ele é fraco. Ele é extremamente forte. Mas a força dele está sob controle. Mansidão. Nós precisamos ser mansos. Às vezes dá vontade de explodir. Às vezes dá vontade de esganar. Às vezes dá vontade de gritar, E nós precisamos pedir a graça de Deus para sermos mansos. Porque quando se espera um grito, mas ouve-se uma palavra branda. Quando se espera-se um ato de violência, mas há um ato de doçura, de ternura. Quando se espera-se um xingamento, mas há um pedido de desculpas, de perdão. Nós estamos refletindo Cristo no mundo e principalmente nas nossas relações. Que Deus nos dê graça para sermos mansos. Porque isso é possível nele, irmãos. E ele vai seguir dizendo
Paciência depois da mansidão. Se não está bom a mansidão para a gente, ele vai dizer paciência. Nós precisamos ser pacientes ou nós precisamos ser longânimos, não perder a calma, mas também está relacionado a não desistir, porque quem é paciente não desiste. Quem é paciente espera, quem é paciente permanece. Nós precisamos ser pacientes. E às vezes, irmãos, dentro de casa, né? Com quem convive com a gente, marido e esposa, pais e filhos, irmãos. Pensa aí no convívio que você tem, mais constante e frequente. Você precisa de mansidão e paciência, não precisa? Sei que você está pensando aí, está lembrando de alguém, de alguma coisa, de algumas situações. Mas Deus vai te dar paciência. O Senhor vai nos dar paciência na nossa caminhada com Ele. E Ele continua dizendo o seguinte: depois da mansidão, depois da paciência, nós precisamos suportar. E Ele vai dizer assim: suportem-se uns aos outros. A mansidão não resolveu, a paciência não resolveu, suporte. Esse suporte, o grego está dizendo em relação a escorar ou reter. Essas estruturas e colunas daqui, elas estão escorando, sustentando, elas estão suportando o peso e a pressão que há sobre elas. Suportar é muitas vezes exatamente isso. A gente precisa suportar a pressão dos relacionamentos. A gente precisa suportar o outro. Às vezes suportar no sentido de tolerar muitas atitudes que o outro tem em relação a nós. Mas às vezes nós precisamos suportar no sentido de dar sustento, no sentido de dar apoio ao nosso irmão. Que a gente suporte um ao outro. E Paulo continua dizendo algo interessante. Ele vai dizer assim: suportem-se uns aos outros. E ele continua com algo interessante. A gente já vai caminhar para o final, que o tempo ali já foi. E perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Agora Paulo entra no perdão. O perdão precisa estar no centro da vida cristã. O perdão precisa fazer parte das nossas vidas. Relacionamentos não se sustentam, não permanecem, não têm continuidade, não têm longevidade, amizade, casamento, namoro, noivado, qualquer que seja o relacionamento, não se sustenta sem perdão. E o perdão precisa fazer parte da vida cristã. O problema é que muitas vezes, quando se trata de perdão, nós sempre temos uma justificativa para não perdoar. Nós sempre temos uma justificativa para não liberar o perdão, que é uma atitude, não um sentimento, não uma sensação. E Paulo está dizendo o seguinte aqui, irmãos, no texto que lemos: perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Você tem motivo. Te machucaram, nos machucaram, nos fizeram alguma coisa. Mas a Bíblia está nos orientando a perdoarmos. E ela vai continuar dizendo por que nós devemos perdoar. Porque assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Nós merecíamos o perdão de Jesus. Nós merecíamos o perdão de Deus. Nós merecíamos a graça e o perdão que nos alcançou através da cruz. Nós não merecíamos. Mas mesmo assim Ele nos amou. Mesmo assim Ele nos perdoou. E Ele está comparando esse perdão que nós recebemos com o perdão que nós devemos dar. Jesus diz assim: se você for até o teu altar entregar a tua oferta, ou seja, se você for até ao templo adorar a Deus, e quando você estiver ali no altar, você se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa ali a tua oferta, deixa ali a tua adoração, espera um pouquinho, volta, reconcilia-te com aquela pessoa que tem alguma coisa contra você. Você não tem nada contra ela. E depois você vem e entrega a tua adoração. O relacionamento
Deus se preocupa muito mais com o relacionamento horizontal. Porque o relacionamento horizontal, ele precisa refletir o relacionamento vertical. Jesus, quando ele nos ensina a orar, ele diz o quê, irmãos? Quando entrares no teu quarto, fecha a tua porta. Lembra? Que o teu pai que te vê em oculto te responderá. Mas qual é a oração que ele nos ensina? Pai nosso que estás no céu. Quem lembra? Santificado seja o teu nome. E ele vai dizer, perdoai o quê? As nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ele vai condicionar o nosso perdão ao perdão que nós liberamos. E muitas vezes nós não perdoamos, porque não queremos. Porque o sentimento segue a atitude. O sentimento segue a decisão. Quando nós decidimos perdoar, o Espírito Santo age nos nossos corações para que esse perdão seja liberado. Há um autor chamado David Merck, que eu gosto muito, e ele diz que a dureza do coração daquele que feriu é igual à dureza do coração daquele que não quer perdoar. Quem feriu? Feriu porque tem um coração duro muitas vezes, porque está machucado. Mas quem foi ferido e não quer perdoar, também tem a mesma dureza de coração. Só que essa dureza só se expressa de forma diferente. Um fere e o outro não libera o perdão. O perdão precisa fazer parte das nossas vidas. O perdão precisa estar na nossa vida. Quando Pedro chega até Jesus e ele pergunta em relação ao perdão, quantas vezes, Senhor? 7 vezes 7? É porque acreditava-se que naquela época, 7 era um número maravilhoso. Se eu perdoo 7 vezes, eu estou bem. Ele joga acima do que as pessoas esperavam lá. Na verdade, diziam-se 3 vezes, mas Pedro joga 7. Para algumas pessoas, perdoar 3 era o limite. Pedro fala 7. E Jesus fala 70 vezes 7. Jesus está dizendo para ele assim, não tem limite, Pedro. Não era para fazer o cálculo, quanto dá 70 vezes 7. Era dizendo para ele, não tem limite. Que Deus nos dê graça para perdoar. E que Deus nos dê graça para termos tudo isso aqui. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar um ao outro, perdoar. Ministério de Louvor, pode subir, por favor. E partindo para a conclusão, Paulo vai dizer o seguinte, verso de número 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Lembra que Paulo está falando de vestes novas, vocês colocaram novas roupas. E essas roupas, os adereços dessas roupas, o que compõe essa vestimenta, são todas essas coisas que nós falamos aqui. Mas Paulo está dizendo o seguinte, que acima de tudo isso, precisa haver amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição. O que Paulo está dizendo é o seguinte, o cinto que vai segurar, sustentar, amarrar essa roupa e sustentar essa roupa no corpo de vocês, se chama amor. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Sem amor, nada disso aqui se sustenta. Sem o amor que vem dele, nada do que nós falamos e tratamos aqui se sustenta. Mas é um amor que vem dele. É um amor que vem do Senhor para conosco. Só através desse amor a gente vai conseguir cumprir isso aqui. E é muito interessante, para a gente partir para a conclusão, que Paulo, ele está fazendo um paralelo até com o texto que tem em Efésios, falando da nova vida. Ele vai dar continuidade no texto, falando outras coisas, falando de paz, falando da palavra abundar ricamente em nós, falando de sermos gratos, mas a gente não tem tempo de entrar nisso. E é interessante que, logo depois que ele fala todas essas coisas, ele vai entrar na vida cristã do lar. Ele vai entrar nos relacionamentos dentro do lar. Ele vai entrar nos relacionamentos do trabalho. Ele está dizendo para nós o seguinte,
que se nós colocarmos essa nova vestimenta, se nós tivermos esse novo estilo de vida, se nós abandonarmos as antigas práticas e passarmos a vivermos assim, com tudo isso que nós vivemos, com todas essas atitudes que ele vai expor nesse texto, os nossos relacionamentos e a nossa vida em casa e fora dela será melhor. A nossa vida e os nossos relacionamentos serão mais saudáveis. Mas aí a gente ouve tudo isso e se pergunta, você deve estar ouvindo aí falando assim, não dá para ser assim. Eu não consigo ter essas práticas, eu não consigo ser paciente, eu não consigo ser longânimo, eu não consigo. É muito difícil. Mas quem disse que seria fácil? Só que tudo isso que Paulo fala só é possível se a nossa vida estiver escondida com Cristo em Deus. Tudo isso que Paulo está dizendo aqui só é possível viver em Jesus. Tudo isso que ele está dizendo aqui só é possível se o Espírito Santo de Deus transformar o nosso caráter, mudar o nosso ser, gerar em nós mudança interior, mudança de mente. Aí é possível. E talvez você esteja aqui ouvindo e você tenha um tempão de caminhada cristã, 5, 10, 15 anos, e você esteja pensando assim, eu preciso viver isso. Eu preciso viver essas coisas na minha casa, nos meus relacionamentos. Pedi que você se coloque de pé, por favor. E você esteja aí no seu lugar pensando assim, é muito difícil, Jesus. Eu queria pedir que você reconhecesse isso. Reconhecesse que você tem dificuldade de ser paciente, que você tem dificuldade de ser longânimo, que você tem dificuldade de ser calmo, que você tem dificuldade de suportar quem vive na mesma casa que você. Queria que você reconhecesse que você tem dificuldade de perdoar. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo liberar perdão para quem me feriu. Eu não consigo liberar perdão para quem me machucou. Eu não consigo liberar perdão para quem me traiu. Eu não consigo liberar perdão para quem destruiu a minha vida. Mas em Jesus é possível liberar esse perdão. Eu queria que você reconhecesse isso e você tomasse uma atitude de coragem. Que mesmo depois de tanto tempo de caminhada cristã, você reconhecesse que você não consegue viver muitas coisas. E que você viesse até aqui à frente.